Então, vamos lá, vamos abrir aqui o nosso script, né, nosso material. E aqui eu vou fazer o seguinte, para ele eu vou criar então uma variável de textura do tipo texture, vou chamar de textura, a gente vai aplicar uma textura ali depois, e uma outra do tipo material, eu vou chamar material objeto. Beleza, material objeto. Aqui na inicialização eu vou simplesmente falar que o material objeto recebe o getComponent do tipo meshRender. Isso aqui eu já ensinei para vocês, né? A gente já trabalhou bastante com isso aqui. Então, quando eu dou um getComponent, é porque eu estou querendo acessar alguma dessas propriedades aqui. Ó. Selecionar o cubo, por exemplo. Com o getComponent, eu posso acessar o Transform, o Box Collider, o meshRender, o Vetores, qualquer outro componente que eu venha adicionar. Qual que eu adicionei, eu estou ali, né, passando informações para o meu meshRender, que é a malha do objeto. E aqui eu vou falar que a malha do objeto vai receber justamente o meu material. Perfeito. Então, eu passei aqui o meu objeto material para o meu... Aliás, perdão. Eu estou passando para material do objeto a propriedade material que está dentro de meshRender. Essa propriedade aqui, material, que está dentro de meshRender. Então, ele começa a receber essa propriedade. E ali eu posso definir, por exemplo, um material para ele. Isso é muito simples. Então, vou fazer aqui o seguinte. Eu quero definir esse material para ele. Aqui eu vou pegar, então, meu material objeto e vou falar que ele vai receber uma textura com setTexture. Deixa eu só verificar qual o nome da propriedade aqui, ó, para que nós possamos utilizar. Então, eu ensinei para vocês que basta selecionar aqui uma opção do material, né, e vir em Edit Shadow. Então, nós temos aqui a textura albedo para ele, que é uma textura 2D, e o nome da propriedade que aplica a textura é essa aqui, ó, underline main text. Beleza. Então, vou colocar isso aqui, underline main text, dessa forma que está lá. E aqui fala, então, que eu vou passar para ele a textura, né? E eu vou precisar definir um objeto para receber essa textura, porque até então ele sabe que ali vai entrar uma textura, mas ele não sabe qual a textura, porque isso não foi ainda definido. Vou pegar aqui os meus scripts, deixa eu vir para ele, esse materiais, e vou arrastar para cima do cubo. Beleza. Então, o cubo vai receber aqui, ó, vamos visualizar, o meu script de materiais. Só que ele vai esperar, dentro desse meu script, um objeto ali. Parece que eu errei em getComponent. Acho que eu escrevi aqui errado. Ele está me alertando aqui, ó. Coloquei um E aí que não existe, né? Do getComponent, Ctrl S. Deixa eu verificar se foi só isso aí mesmo. Aqui, tanto que ele não trouxe, agora ele trouxe, ó. Então, quer saber qual é o objeto que vai ter essa textura. Qualquer textura que eu arrastar para cá, ele vai aplicar no meu material. Então, ele vai entender que eu quero aplicar aqui dentro desse meu material. Deixa eu verificar aqui se eu tenho alguma textura. Nós não temos aqui. Em materiais só tenho essa que eu tinha criado. E aqui em Standard Assets eu vou ter algumas texturas padrões aqui mesmo, né, do meu projeto. Então, se você baixou aquelas opções iniciais, você vai ter aqui também algumas texturas padrões. Vou escolher uma dessas aqui e vou inserir ali no objeto. Então, vou selecionar de novo o meu cubo, para que ele mostre a propriedade aqui de textura, e vou arrastar essa textura aqui para lá. Beleza. Então, essa textura, quando eu iniciar, ela tem que ser aplicada no meu cubo. Bom, perfeito. Ele está, então, com aquela textura, né, na cor que eu inseri, na forma aqui que eu deduzi. Ele está rodando aí alguns outros scripts que eu posso até, por enquanto, retirar para a gente não pesar isso aqui. Então, My Camera, deixa eu só desativar aqui, ó, esse randômico, beleza. Então, vou deixar ele rodando aí, só esse mesmo que eu tenho nela. Ok, só para não ficar ali, então, atrapalhando. Poderia colocar qualquer outra textura aqui para ele, né? Vamos testar uma outra. Vamos colocar isso aqui, ó. Quando eu iniciar, ele então vai iniciar o meu objeto baseado naquela textura. Vai funcionar perfeitamente, né? Continuou metálico, continuou com todas as propriedades que eu tinha passado inicialmente para aquele material. Então, aquele material
ele recebeu essa textura. Então, o material que eu havia feito aqui anteriormente, quando eu iniciar, ele recebe aquela textura. Então, muito tranquilo. Ele pegou aqui a textura que foi definida. Eu falei que o material do objeto vai ser passado, essa variável vai ser passado para o Mesh Render dele, na opção material. E quando eu atualizei, eu mandei ele setar dentro desse material uma textura. E passei aqui para ele qual que é a textura.